Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de análise sobre o positivismo jurídico, ou como eu preferi dizer, os positivismos jurídicos, na medida em que são pensamentos e matizes diferenciadas, não são homogêneas, né, para caracterizar o positivismo jurídico, embora eles tenham bases que os tornam defensores de uma ciência jurídica autônoma, de uma ciência jurídica analítica e sem trabalhar nenhuma questão vinculada a valores, ou seja, uma ciência jurídica autônoma, neutra, porque é imparcial, porque tem um objeto exclusivo designado como o direito. E o direito sempre visto pelos positivistas como um sistema de normas, certo? E hoje nós vamos falar sobre Herbert Hart, que é um autor importantíssimo. Ele vem para questionar Austin bastante e vem também para questionar o formalismo exacerbado de Kelsen. Embora alguns digam que a sua crítica a Austin se devia a um fato histórico, ou a um fator histórico, dado que o Austin não conseguiu finalizar sua obra. Ele faleceu antes disso, porque ele tinha a intenção, segundo alguns autores, de trabalhar, sim, o direito sob o aspecto da moral, direito e moral, sob o aspecto dos valores morais. Mas ele não o fez, então a teoria de Austin, ela é considerada como uma espécie de uma teoria muito simples, muito simplória e, portanto, insuficiente para dar conta de definir o direito ou mesmo de dar bases para um arcabouço mais completo sobre as definições e as metodologias de compreensão e aplicação do direito. Então, assim, Hart, né, vamos começar a falar do nosso autor, vamos falar um pouquinho ainda de Austin, mas nessa toada das críticas que Hart fez a Austin e um pouquinho também das críticas que ele fez a Kelsen, né? Então, para uma apresentação sintética, Herbert Hart era inglês, né? Ele nasceu em 1907, faleceu em 1992, portanto, ele é bastante contemporâneo. A sua obra principal, que veio, na verdade, depois de várias obras, né? Ele já estava na ativa há muito tempo, se chama O Conceito de Direito, e foi publicada em 1961, a primeira edição, no ano que eu nasci, faz muito tempo. Bom, ele, como um bom positivista, né, ele tenta justificar que a separação entre o direito e moral, ela é importantíssima e ela deve acontecer para que a gente possa ter uma definição objetiva sobre o direito, né, seguindo aí, então, os padrões de todos os positivistas, né. Nesse aspecto, então, o direito também é visto como uma produção exclusivamente do homem, ou seja, não há nenhum direito natural anterior ou acima do direito positivo. O direito para Hart, assim como para Austin, para Kelsen e outros positivistas, é o direito positivo, é o direito que emana do Estado, não há juridicidade em outras esferas, a não ser em outras dimensões da vida social, a não ser quando o Estado transforma certas condutas em condutas de controle jurídico, né? Então, o direito positivo é ainda o objeto de estudos, né, de Hart.
embora Hart vá acrescentar uma forma de conhecimento menos formalista e mais social. Nós vamos ver, já abrindo aí espaço para positivistas mais sociológicos, digamos assim, sociológicos sempre entre aspas, por quê? Porque nós não estamos falando da área da sociologia, né? Nós, em geral, nós estamos falando de uma visão, de um estudo do direito que tenta entender a vida ou a realidade através dele mesmo, né? Então, é um estudo social dentro e através do próprio direito, tá? Por isso que é positivismo sociológico, entre aspas, né? Bom, então, dessa forma, ele também entende que o direito é uma ordem coativa, mas depois nós veremos que ele não entende que essa é a característica principal do direito, né? Mas ela tem uma característica de coercitividade, de obrigatoriedade, digamos assim. Ele vai trabalhar muito com o conceito de obrigação, né? E nesse aspecto, né, ele vai ainda defender que a ciência, o estudo do direito, deve ser aplicado de forma objetiva, como eu já disse, de uma forma analítica do significado, diferente das análises históricas, sociológicas, antropológicas, né? Por quê? Porque para Hart ainda entende, como outros positivistas, que esse tipo de análise são análises que trazem à baila o viés moral. E ele entende que o viés moral é complexo e não dá segurança, a segurança que se precisaria ter, ou que se tem, na verdade, para ele, na edificação e na permanência do direito como uma estrutura constitutiva da realidade social, né? E ele atuou sempre em Oxford, né, como professor de Oxford, sim, seguiu muito a tendência da teoria linguística, que era majoritariamente predominante na sua época, o que se chamava também de análise da linguagem ordinária ou da linguagem comum, e ele entendia, então, que a comunicação, ela dependia do uso diário. Então, ele vai se debruçar sobre esse uso, né? Ele e Austin foram bastante próximos, embora pensassem muito diferentemente um do outro. Mas ambos partiram dessa reviravolta das bases de estudos, das bases da ciência jurídica, para entender o direito a partir dessa tendência da análise da linguagem ordinária, da linguagem comum, ou seja, uma comunicação, entendendo que a comunicação depende do uso diário, né? Então, no aspecto de dessas bases de pensamento, realmente para Hart ainda o direito não vai precisar ser moral ou imoral ou amoral para ter a sua validade reconhecida, né? Então, continua sendo um aspecto de análise bastante sistemática, né? Voltada para o sistema e as relações dentro desse próprio sistema, né? Ele não é uma pessoa, um teórico cético, né? Os céticos não acreditam nas normas como forma de vamos dizer assim, até de transformação social. Ele não é cético e ele também não é utilitarista, tá? Ao longo da exposição, a gente vai entender um pouco mais isso. Bom, ele começa fazendo as suas críticas a Austin
identificando que definir o direito como um comando somado à obediência habitual e validado pela sanção, não é suficiente, porque, primeiro, o termo comando admite inúmeras formas de acontecer, inúmeros significados, né? E assim, esse comando, ele seria um comando estabelecido pela vontade de um soberano a uma comunidade independente, e para a Hart, nem toda regra, né, ela vai ser um comando, né? Isso é mais um comando sancionador. Existem as regras que são regras prescritivas apenas, né? Elas não têm ali a sanção como algo imediatamente importante ou fundamental nela mesma, né? Então, Hart vai entender que a teoria de Austin, ela faria sentido somente no direito penal, né? Ao mesmo tempo que ele critica Kelsen também nesse aspecto, porque ele entende que o direito, ou melhor, que a noção de comando, ela não pode ser reduzida à noção de sanção, porque se ela for reduzida à noção de sanção, o direito ficaria, a visão sobre o direito ficaria bastante incompleta, né? Então, ele critica esse formalismo também e entende que o formalismo exacerbado não dá conta de olhar o direito, o sistema jurídico, né, sempre pensando em sistema como um todo, né? Vai criticar Austin, entendendo que o conceito de obediência habitual que ele traz não é também suficiente, porque ele não é seguro, ele tem várias formas de acontecer, de existir, inclusive a obediência não é tão habitual assim, na visão de Hart, como Austin fazia crer, né? Assim como a soberania também de uma autoridade politicamente independente é algo pouco factível na visão de Hart. Por quê? Porque primeiro o soberano ele legisla na visão de Austin para os seus súditos, mas não se submete a essas imposições, elas não são para ele próprio. E Hart vai dizer, não, as normas são impostas, elas são legisladas, mas elas são também para quem legislou, elas alcançam o legislador também. Então, esse conceito de soberania, de independência política da soberania e da comunidade é um pouco estranho, não é razoável na visão de Hart. E depois, essa soberania não garante que a obediência habitual se mantenha ao longo do tempo. Então, ele diz, se há uma mudança de soberano ou de legislador, nada garante que ele será, que o próximo, o novo, será obedecido como o antigo. Porque para Hart, a questão da soberania, ela tem a ver com, na verdade, a questão da autoridade, ela tem a ver com características que são características de liderança, né? Então, nem sempre um soberano, um legislador ou uma autoridade é obedecida ao longo do tempo, né? E a própria regra, né, também na visão de Hart, nesse aspecto, seria muito estática ou extremamente vinculada à vontade da autoridade. E ele acha que isso não é suficiente para que a gente entenda o direito, porque ele acha que o direito não é um sistema apoiado em ameaças, né? Ele acha que
a validade, a perenidade do direito vem de algum outro lugar. Então, ele vai fazer toda essa incursão, né, filosófica para nos apontar um caminho, né? Ele vai propor um caminho no qual ele diz que o comando é o exercício de uma autoridade competente para criar o direito válido. Por exemplo, isso é uma primeira né, um primeiro aspecto que ele nos coloca. Kelsen também diz isso, né, só que Kelsen atrela o comando a esse caráter ameaçador, né, ao caráter sancionatório, né, quer dizer, então, o comando para Kelsen não existe sem a sanção. E para Hart, a sanção não é o principal, né? Bom, ele vai dizer que as regras desse sistema jurídico, elas têm em si um caráter externo que é observável, que é empiricamente comprovado, né? E aí ele está se referindo, esse caráter externo, ele se refere a comportamentos sociais que são reiteradamente praticados. Então, práticas sociais reiteradas portanto, são empiricamente aferíveis e podem ser observadas. Então, ele fala, a regra não é só abstrata, ela parte da realidade. E ele diz por quê? Porque ela transmuta e ela emerge de práticas sociais reiteradas, né? Mas a regra também tem um caráter, ou digamos, um critério normativo interno, né? Por quê? Porque as regras, quando se passa do mundo não jurídico para o mundo jurídico, e, portanto, as regras adquirem juridicidade, elas não só são práticas reiteradas, né, da sociedade, como elas são reconhecidas pela própria sociedade como sendo comportamentos obrigatórios necessários para equalizar as relações sociais. E veja, esse obrigatório não é não é eu tenho que fazer, não é ser obrigado, é sentir-se obrigado. Ou seja, a obrigatoriedade é algo tranquilo, é algo que é necessário, que é compreendido, reconhecido como necessário para a manutenção da vida social, da vida coletiva. Ele, então, vai se embasando num critério que é um critério, é uma visão, digamos assim, num primeiro momento, embora ele negue a metafísica, mas ele traz, em algum momento, uma base sobre a moral social, a moral coletiva. A partir dessa moral social é que as práticas reiteradas que vão sendo reconhecidas como regras de obrigatoriedade de comportamento vão se transformando em sistema jurídico, vão passando a integrar o sistema jurídico, né? Então, não se trata digamos, de regras só porque são hábitos ou costume, né? Mas sim porque são costumes reiterados e que são reconhecidos como regras determinantes para a ordenação da sociedade. Então, esse critério externo, ele dá validade para o sistema jurídico, porque é dele que vem, digamos, a própria regra jurídica, né? E para serem, então, regras jurídicas, tem que haver o respeito, o reconhecimento dessas práticas sociais, digamos assim, reiteradas, né? Bom, essas regras, né, para a gente entender, nós estamos começando a entender Hart
mexendo no próprio sistema, digamos assim, né? Não foi bem assim que ele fez o raciocínio dele, mas para nós aqui isso está me parecendo ser mais didático, tá bem? Então ele vai olhar para essas regras, além do critério interno e externo, do qual eu vou voltar a falar já já, ele divide as regras, ele identifica, né, para ele, regras que ele chama de primárias e regras que ele chama de secundárias. E ele vai dizer que o direito não é nem a somatória, é a integração entre as regras primárias e as secundárias. As primárias são aquelas que a gente reconhece logo de pronto, né? Que são aquelas que impõem dever, impõem obrigação de determinada conduta, independentemente da vontade, né? Do cidadão ou do ser humano, né? Já as regras secundárias são regras que vão regular a produção do direito. Então, Dworkin disse que essa regra, as regras secundárias, seriam regras de, digamos, de pedigree. Por quê? Porque são as regras que vão permitir a produção de outras regras, então elas vão dar autoridade, elas vão para pessoas ou para grupos, para que essas pessoas ou grupos criem, extinguam, modifiquem, ou ainda normas ou regras, ou ainda determinem qual o tipo de uso e de incidência dessas regras poderão valer, por quanto tempo ele valerá, e também poder para transformar, vamos dizer, protagonizar novos usos e novas incidências, né, das normas na realidade e dentro do sistema principalmente. Também são normas, as secundárias, que possibilitam fiscalização da aplicação do direito. Então, são normas que atribuem poder público e privado. Como é que essas regras acontecem, né? As regras secundárias, né? As regras secundárias, Hart divide em 3 tipos: as de mudança, as regras de mudança, as regras de adjudicação e as regras de reconhecimento, sendo que as regras de reconhecimento são talvez a grande novidade no cenário, né? Quando Hart passa a teorizar, né? E isso vai ser importante a gente entender muito bem. As regras de alteração ou de mudança, a própria, né, é fácil a gente identificar. São regras que prevêem, são regras secundárias, não vamos esquecer disso, que prevêem a alteração das normas primárias. Então, elas vão dizer quem pode alterar e qual o procedimento que vai ser usado para alterar. Ponto. Então, ela dá uma dinâmica para o sistema à medida em que ela diz, olha, fulano pode mexer e pode criar novo direito, pode dar novo entendimento a determinada regra, pode apontar uma nova incidência dela, ou ainda pode extinguir a regra, pode modificar, pode criar uma nova regra, ou seja, dá uma dinâmica, né, para o próprio sistema. As regras de adjudicação, né, a própria palavra também, que é bastante conhecida na nossa área, né, são regras que vão atribuir competência, né, competência a quem? Exatamente a quem vai julgar, por um lado, a quem vai decidir, digamos assim, e por outro, a quem vai executar essa decisão. Então, as regras de adjudicação, elas são regras que permitem, melhor dizendo, atribuem competência para os juízes decidirem quais regras do sistema foram ou não infringidas, e quando foram infringidas, qual é a consequência, e também atribui competência às autoridades executivas para
as autoridades administrativas para aplicarem, concretizarem, né, a pena, a sanção ou a consequência, não necessariamente uma sanção, né? E a terceira norma, as terceiras normas secundárias, essas são fundamentais, né, que são as regras de reconhecimento. São justamente elas que permitem verificar se as regras, de modo geral, elas pertencem ou não ao sistema jurídico. São normas para dizer o que o direito diz, né? Então, aqui vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho para entender melhor, né, o que seriam essas regras de reconhecimento, porque para Hart, as regras de reconhecimento, elas substituiriam a norma hipotética fundamental de Kelsen, porque ele era contra um pressuposto lógico transcendental. Então, ele foi buscar um pressuposto lógico, mas não transcendental, né? Ele tentou buscar no empírico uma característica que validasse o sistema como um todo e lhe desse unidade também. Essas são as regras de reconhecimento, né? Então, as regras de reconhecimento, elas são regras que trazem à tona, vamos dizer, né, um fato social que empiricamente a gente consegue verificar. E o que seria isso? Seria a obrigatoriedade que é reconhecida em determinados comportamentos reiterados que vão ser, então, transformados em direito. Quer dizer, a própria sociedade vai dizer que essas regras devem ter juridicidade, porque são necessárias para a manutenção do equilíbrio social. Então, elas reconhecem que a obrigatoriedade de determinados comportamentos, de determinadas práticas sociais, é absolutamente necessária. Então, essa regra, ela não é uma regra explícita, obviamente é um pressuposto lógico, né? Porque ela não tem um conteúdo que a gente possa descrever, mas ela é uma regra pragmática, porque é um pressuposto de que o direito olha as tendências de comportamento e parte das tendências de comportamento para poder existir. Claro que ele não existe apenas, digamos assim, regulamentando os comportamentos reiterados. Isso é a característica, digamos, externa do direito, né, que a gente pode aferir externamente do direito, mas a característica interna é justamente o fato de reconhecer a obrigatoriedade de determinadas regras dentro e fora do sistema, né? Então, ela é pragmática e a sua obrigatoriedade, ela não vai decorrer de outro critério ou de uma regra generalizada, como na questão da visão hierárquica kelseniana, né, onde uma norma é válida ou é obrigatória, se torna obrigatória por determinação de norma superior e assim até chegarmos na Constituição Federal. Então, a obrigatoriedade das regras de reconhecimento, ela não decorre de um critério, digamos assim, sistêmico. Essa obrigatoriedade, ela vai decorrer de uma prática convergente, ou pelo menos de uma prática que Hart entende convergente, tanto dos juízes como dos oficiais que aplicam, de alguma forma, as autoridades do sistema jurídico, né? Então, há um entendimento, né? Observa-se o externo para trazer para o mundo jurídico essas práticas ditas convergentes, né?
Então, nesse aspecto, né, a prática convergente não é só da sociedade, aquela que a gente observa, é também das próprias autoridades públicas, né? É uma prática convergente dos oficiais, como ele chama, oficiais do sistema, que são as autoridades competentes, especialmente os juízes, né? Quando eles se identificam na regra dada, quando eles identificam numa regra dada parte do sistema. Traduzindo, eles identificam que uma certa regra ela faz parte do sistema. Então, eles se eles não internalizassem esse reconhecimento, se isso não fosse uma característica interna do sistema, não haveria sistema. As regras seriam tratadas individualmente, cada uma de um jeito, não haveria uma unidade e um sistema. Então, ele entende que as regras de reconhecimento, elas são principalmente internas ao sistema. Quando a gente fala internas, elas são regras de práticas sociais reiteradas, internalizadas, né, ao sistema, pelos oficiais do sistema, né? Então, essas regras de reconhecimento, elas advêm de um fato socialmente e empiricamente verificável, então ele tá falando de fato social, né? Ela é também uma prática que a sociedade aceita amplamente, né? E, e ela é o próprio critério para criar o direito, né? Então, ele tenta legitimar o direito, validar o sistema jurídico dessa forma, né? Então, a verdadeira obrigação jurídica, ela não estaria fundamentada numa norma hipotética transcendental, né, num pressuposto lógico transcendental, também não estaria a obrigação verdadeiramente jurídica, também não poderia estar calçada numa eventual obrigatoriedade habitual, porque a obrigatoriedade habitual, ela traz o conceito de que você é obrigado a fazer, e esse conceito de obrigação da regra de reconhecimento é uma obrigação que o cidadão assume como necessária, como fazendo parte do cotidiano, como fazendo parte de uma vida, como sendo condição sine qua non para uma vida estruturada e de maneira equilibrada, né? Então, essas regras, ele vai dizer que elas estão fundamentadas no que ele define como sendo a pressão social séria. Pressão social séria. Esse termo é importante, né? Por que isso? Porque a obrigação verdadeiramente jurídica não estaria embasada em regras que não são entendidas, não são aceitas, não são propagadas no tempo como importantes. Ao contrário, a pressão social séria é aquela que diz, que entende que determinados comportamentos, eles devem ser aceitos e eles devem se prolongar no tempo, porque eles são importantes para a manutenção do equilíbrio social. E essas, então, são as regras secundárias que sempre vão existir, mesmo que a sociedade não seja, como disse Austin, politicamente organizada. Então, ele entende que, mesmo nas sociedades não organizadas politicamente, ou seja, sociedades que não têm poder judiciário, não têm poder legislativo, essas regras de reconhecimento, elas existem. Nas sociedades mais simples, né, mais primitivas, ele vai fazer uma abordagem fictícia, na verdade, né, entendendo que nas sociedades primitivas não havia regras secundárias, as regras primárias eram suficientes para
manter as relações, mas com a complexização, né, social, né, portanto, aumento populacional, complexização das relações sociais, vários fatores de insegurança foram exigindo o surgimento de um sistema jurídico, né, que nós vamos, sobre o qual nós vamos falar já já. Eu quero ler para vocês, novamente trazendo aqui o Wayne Morrison, um trecho para clarear isso que a gente acabou de dizer. É sobre a obediência, tá? Então, deixa eu ver se é aqui mesmo. Sim, é aqui mesmo. Então, o conceito de regra substitui o conceito de ordens do soberano, né? Então, para Hart, a legalidade, para que a gente possa entender a legalidade, é preciso entender plenamente a natureza das regras e do comportamento associado às regras, né? Então, vamos ver. A ideia de obediência às regras. O direito é um caso especial de regras sociais. Não se trata de regras privadas. As regras sociais consistem num padrão de comportamento regular em que os desvios são tratados como hostilidade crítica. Hostilidade crítica é um termo também importante para a gente entender. Tá? Então, vamos seguir adiante. As regras sociais consistem num padrão de comportamento regular em que os desvios são tratados como hostilidade crítica, em que os termos ideais, em termos ideais, a pessoa que diverge aceita que a crítica se justifica. Há três elementos: o comportamento regular, os desvios são tratados com hostilidade crítica, ou seja, aquilo que não está de acordo com aquela regra, com aquele comportamento considerado obrigatório, não é bem visto, né? E essa reação hostil tem por base a norma de comportamento que dá origem a um padrão regular. A distinção entre o ponto de vista interno e o ponto de vista externo está em que, a fim de entender bem a regra, uma pessoa deve compreendê-la a partir do seu ponto de vista interno, bem como do seu ponto de vista externo. O ponto de vista interno da regra é o ponto de vista de uma pessoa que admite que essa lei ou esse padrão de comportamento justifica uma reação hostil ou uma crítica quando ocorre uma infração à regra. Então, a obediência vem daqui, dessa compreensão e da aceitação de que, uma vez a regra sendo infringida ou não cumprida ou desobedecida, então essa reação crítica a isso, ela é justificável. Tá? Continuando, então, quando falamos sobre obediência às regras, não estamos apenas descrevendo a regularidade do comportamento, muito importante isso, nem falando sobre ações instintivas como as dos animais, por exemplo. A ideia de obediência às regras implica a prática regular de coisas que seguem um padrão, o que significa que você pode desviar-se desse padrão por uma questão de escolha. De outro modo, a crítica não teria sentido. E a crítica tem por finalidade torná-lo uma pessoa ajustada. Então, essa citação me parece importante para a gente compreender o que a gente vem trabalhando até aqui, né? Então, o que acontece? Para a gente sair de uma situação não jurídica, como, por exemplo, a das comunidades primitivas, onde as normas eram muito básicas, mas
havia certas consequências que foram tornando isso insuficiente, só as regras primárias não são suficientes, né, pela complexização das sociedades, né, ele vai dizer que vai ser necessário, então, o Estado. E o direito como recurso do Estado para poder garantir a perenidade, a validade, a eficácia das normas cuja obediência é considerada como um consenso social e, mais do que isso, é algo praticado regularmente, reiteradamente, né? Então, para fazer essa explicação toda, ele lança a mão de um recurso mental, digamos assim, uma suposição mental, e ele vai, primeiro ele vai pensar numa comunidade simples, né, onde somente haveria regras primárias, né? A consequência de só haver regras primárias para ele é que, primeiro, haveria uma incerteza imensa. Não só uma incerteza sobre o teor, quer dizer, o que é permitido e o que é proibido, como também uma incerteza, ou seja, qual é o escopo da norma, mas também uma incerteza sobre a extensão da norma. Essa norma incide sobre o meu comportamento ou não? Incide sobre o comportamento daquele outro ou não? Incide sobre aquele grupo ou não? Haveria, então, uma incerteza sobre a extensão, sobre a validade ou não da regra e em que extensão isso se daria. Também haveria um problema de caráter estático, porque como não há uma autoridade reconhecida de forma uniforme para estabelecimento das alterações do sistema de normas, então você não sabe quem pode pôr a norma e quem não pode, nas sociedades bem simples, né? E, claro, não vamos esquecer que isso é uma ficção que ele pressupôs, né? É um pressuposto, é ficcional também, né? Então, mas, para efeito de raciocínio, ele fez esse caminho. Então, haveria também um problema do caráter estático das normas pela falta de definição de autoridade competente, qual autoridade competente para alterá-las, para criar novas regras, para dizer qual é a extensão dela, para dizer qual é o uso, e para alterar tudo isso também ao longo do tempo, né? E haveria um problema também de ineficiência, né? Por quê? Porque para ele a sociedade é caótica e muito subjetiva, então o ser humano sozinho ele não vai ser, ele não vai conseguir gerar um padrão de segurança e de eficiência, porque cada um tem uma forma de ver. Então, é preciso que alguém também seja institucionalizado como a autoridade que vai dizer o que é eficiente e o que não é eficiente, né? E aí dizer quando que as regras foram violadas, quando não foram violadas, porque então ele está falando do judiciário, né? Ou seja, ele vê toda uma consequência caótica quando só há regras primárias e ele vai dizer que a solução ela vem justamente das regras secundárias. São as regras secundárias que vão trazer as soluções para essas consequências, para essa insegurança, para essa incerteza, para esse caráter estático das normas e etc. E como se daria essa solução, né? Em primeiro lugar, as regras de reconhecimento, elas estancariam, por assim dizer, o problema da incerteza. Por que que elas estancam o problema da incerteza? Justamente porque elas são regras de reconhecimento. São aquelas regras que vão dizer quem vai alterar as normas
quem tem poder para fazer isso, portanto, vai também dizer, perdão, eu estou falando errado, as regras de reconhecimento, elas vão indicar, elas vão estancar, como eu acabei de dizer, o problema da incerteza, porque elas justamente trazem para o contexto do sistema as condutas que são consideradas obrigatórias por uma questão de reiterados padrões, são quase um consenso, tá? Então, o reconhecimento, que é um reconhecimento vejo, reconhecimento não é um reconhecimento externo, é um reconhecimento interno ao sistema, né? O sistema identifica o que é reconhecido socialmente por uma regra, por um comportamento, uma pressão social séria, então, comportamentos que são reconhecidos como um consenso, uma convergência, digamos assim. As regras de alteração, elas resolveriam o problema do caráter estático, porque elas vão determinar qual é a autoridade, quem é que vai poder fazer isso e o procedimento, como é que vai poder fazer. E a regra de julgamento ou de adjudicação, ela vai dizer claramente quando uma obrigatoriedade não foi seguida, né? Então, ela reforça que determinado comportamento é uma obrigatoriedade e ainda vai dizer quando foi infringida essa obrigatoriedade, justificando, assim, uma reação crítica, né, a esse comportamento de violação, né? Então, ela estabelece quem vai dizer e os procedimentos para dizer, né? Com isso, existem vários teóricos que costumam definir a filosofia proposta, o caminho proposto por Hart, como sendo um caminho de, assim, o positivismo da institucionalização. Esse reconhecimento daria o caráter institucional para a autoridade que põe a regra, para a própria regra, como o reconhecimento da obrigatoriedade dos consensos sociais e da própria pressão social, tá? Bom, a pressão social, né, falando dela, então, especificamente, nós devemos entender que ela é difusa, né? Uma pressão social, ela é difusa. Então, para Hart, quando ele diz uma pressão social séria, ele está falando de uma pressão social que não é difusa, né? Porque quando ela é difusa, ela vai ansiar estabelecer quem é que vai garantir a exigência da obrigatoriedade desse comportamento ou da exigência de se seguir corretamente as regras primárias, né? Então, essa pressão social, ela não é difusa, é uma pressão social internalizada ao sistema jurídico, né? Por isso que ela é, na visão de Hart, no conceito de Hart, uma pressão social séria. Séria, para ele, eu posso talvez dizer que é como se ela não fosse, como se ela estivesse tão espraiada que ela não tivesse efeito. Não, ele está falando de uma pressão social de convergência de quereres ou de convergência de consciências de obrigação, né? E também, ao mesmo tempo, quando ele fala dos juízes ou dos oficiais do sistema que estabelecem o comportamento que viola as normas, né? Então, com isso, eles estabelecem também o teor, né? A interpretação do teor das normas, a sua extensão, como é que ela incide,
ao longo do tempo, isso também pode se transformar, quer dizer, hoje uma sentença pode ser de uma maneira, sobre o mesmo tema, e amanhã ela deverá ser de outra maneira. Então, essa predição, né, dos juízes, quer dizer, esse predizer dos juízes e das autoridades, né, ela é importante porque, na visão de Hart, porque só assim você consegue impedir interpretações metafísicas, né? Então, para ele, são as regras secundárias que fazem com que nós entendamos o direito como sendo um sistema objetivo de regras, não um fenômeno. Não é que ele não é um fenômeno, não se nega isso, um fenômeno social, mas para compreendê-lo e aplicá-lo é preciso essa visão sistêmica, e dessa forma ele vai tentando, com todos esses conceitos, justificar a ciência objetiva, a ciência lógica do direito, né? Agora, então, o direito, nesse aspecto, ele tem condições mínimas para existir, certo? Para existir enquanto sistema jurídico. Lembrem-se que, para os positivistas, o direito é aquele que emanou já de autoridade competente, ou seja, é o direito estatal, é o direito já dentro de um sistema formal. Então, existem duas condições para esse sistema, mínimas para o sistema jurídico existir, né? Primeiro, o reconhecimento social dessas regras padrões, que são comuns, né? São comportamentos comuns e que são obedecidos, né? Não importa por que cada um obedece, mas a obediência não é questionada, né? É como se a gente tivesse uma noção de que, bom, preciso obedecer, então vou obedecer. A sociedade, a humanidade não pergunta o porquê, mas entende que essa obediência é importante para manter o equilíbrio social. E a segunda condição seria o reconhecimento desses padrões, das regras, como padrão comum ao comportamento oficial. Então, a junção de uma obediência privada a uma obediência pública é que constituem as condições mínimas para a existência do direito. Também quero ler um pedaço para vocês aqui de um artigo, deixa eu só localizá-lo. Onde eu vou deixar um pouquinho mais clara essa questão da interpretação que só pode se dar quando se junta o critério interno e o critério externo da regra. Eu vou ler para vocês um trecho de um artigo acadêmico que é de duas pessoas, uma é o William Pugliese e outra Katia Kozik, que se encontra na Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, tá? Muito fácil de ser localizado. Esse artigo se chama O Conceito de Direito em Hart. Então, quando esses dois autores vão dizer o seguinte, em relação aos critérios interno, externo e a sua importância, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura, porque ela é importante. Em Hart, dizem eles, compreender o direito passa a ser necessariamente compreender o seu caráter institucional, o que demanda um ponto de vista interno na sua compreensão, na compreensão do seu sentido. O que se chama ponto de vista interno ou aspecto interno das regras é pressuposto da compreensão das regras que compõem a prática institucional. A explicitação de noções como a de regra ou obrigação jurídica só pode ser feita
a partir do conhecimento das regras constitutivas do sistema, da gramática do jogo de linguagem em questão. Existe, dessa forma, uma circularidade na compreensão dos significados. E também nesse sentido que se afirma ter Hart estabelecido uma noção social de obrigação. Explicitando o que vem a ser aspecto interno e externo, Hart aponta: quando um grupo social tem certas regras de conduta, este fato confere uma oportunidade a muitos tipos de asserção intimamente relacionados, embora diferentes, porque é possível estar preocupado com as regras, quer apenas como um observador, quer não as aceita ele próprio, quer como membro de um grupo que as aceita e usa como guias de conduta. O primeiro representa um ponto de vista externo, do intérprete. O segundo, um ponto de vista interno. O ponto de vista externo, ou do observador do sistema, pode assumir diferentes formas. Nesse aspecto, o observador pode referir-se à forma sob a qual os membros do grupo comportam-se de acordo com as regras, destacando o ponto de vista interno que estes adotam. Ou seja, por que você obedece? Né? Mas ele também pode concentrar-se na mera observação de padrões regulares de conduta em conformidade com as regras, observando também que as atitudes em desconformidade com estas regras, a elas se seguirão reações hostis por parte dos membros do grupo. Neste último sentido, é possível ao observador externo predizer a consequência, a sanção ou o castigo que será imputado àquele que violar a regra. Nessa linha de raciocínio, Hart sustenta que este observador jamais poderá se referir àquela regularidade de comportamentos como vinculada às regras, ou a noções que lhe são vinculadas, como obrigação e dever. Em vez disso, será feita em termos de regularidades observáveis de conduta, palavras de Hart. Observáveis de conduta, de predições, de probabilidades e de sinais. Este ponto de vista pode reproduzir de forma aproximada a maneira como as regras funcionam. Não lhe será possível, porém, a compreensão de como as pessoas aceitam tais regras e que pautam suas condutas, porque elas pautam as suas condutas em conformidade a elas, também não lhe será possível a compreensão da aceitação que aquelas pessoas têm do sistema. Ao contrário, tem-se que, em Hart, para entender o aspecto interno do direito, é necessária uma atitude, como diz Hart, crítico-reflexiva em relação a certos tipos de comportamento, enquanto padrões comuns, e que ela própria se manifeste crítica e em exigências de conformidade e no reconhecimento de que tais críticas e exigências são justificadas. O ponto de vista interno exige, assim, um elemento cognitivo, essa atitude reflexiva, e um elemento de vontade, que é essa atitude crítica, né? Então, conhece e aplica, né? E age. O elemento cognitivo manifesta-se na descoberta da correlação entre certos atos e suas consequências, e o conteúdo da regra de conduta. Esta correlação dá origem a padrões de conduta em consonância com a norma, coerentes com a norma. Já o elemento de vontade refere-se ao desejo ou preferência que este padrão se mantenha para o sujeito que formula o enunciado e também para outros, né? Então, do ponto de vista interno, é um reflexo da maneira pela qual o grupo encara o seu comportamento de acordo com as normas, utilizando-se delas como base para sua conduta social. Ao mesmo tempo, deste ponto de vista, justificam-se a hostilidade para com aqueles que violam as normas do grupo. O formulador deste raciocínio age de acordo com as regras e
também as aceita como tal, esperando que os outros ajam da mesma forma. Então, é complexo, mas é isso. E este ponto de vista interno, perdão, é este ponto de vista interno que posiciona o participante frente ao sistema jurídico, permitindo-lhe a exata compreensão da dimensão do seu significado. Esta apreensão do significado jamais será possível ao observador externo. Para Lamego, um jurista, a rejeição de um paradigma puramente observável ou externo na análise dos fenômenos da interação humana é comum, quer a tradição hermenêutica, quer algumas orientações no âmbito da filosofia analítica e da ação. Ainda, segundo esse autor, o comportamento significativo é um comportamento governado por regras. A explicitação do seu sentido implica, portanto, a apreensão de tais regras, a apreensão do sistema, e não uma mera regularidade de condutas. Então, não basta ser uma conduta reiterada, ela tem que ser uma conduta reiterada, reconhecida como obrigatória, para mim e para os outros, e internalizada ao sistema, né? Então, ela não é uma mera regularidade de conduta ou uma convergência de hábitos de comportamento, não é só isso, né? É deste aspecto interno que Hart ressalta a noção de obrigação, explicitando-a na oposição de ser obrigado e ter uma obrigação. Essa obrigação, a qual Hart caracteriza como sendo fundamento ou essência da regra de reconhecimento, portanto, do critério interno, é diferente de sentir-se, de ser obrigado, de haver uma imposição, de haver uma obrigação imposta. Peço desculpas pela leitura longa, mas ela me pareceu bastante importante. Então, com todos esses aspectos, a gente pode dizer que para Hart, o direito ele é um sistema de regras que é formado por regras primárias e regras secundárias e que tem, cuja existência depende da obediência privada e da obediência pública, do caráter. Enquanto metodologia, diferentemente de Kelsen, que estabelece um critério de hierarquia, né? E também a hierarquia ela vai se dando segundo o critério do generalismo. Quanto mais particular a norma, mais na base, quanto menos genérica, mais particular. E quanto mais genérica, mais difuso seria, né, o seu conteúdo, né? Então, ele coloca na metodologia jurídica um critério quantitativo, né? E aí ele vai dizer que as normas, elas têm as normas particulares, portanto, aquelas que têm uma generalidade muito pequena, né, porque são particulares, essas regras elas têm uma textura fechada. É uma textura fechada por quê? Porque lembrem-se que Hart se embasa na teoria da linguística ordinária, da linguística comum, tá? Ele está sempre pensando em conceitos que sejam claros, que sejam, que tragam o menos de dubiedade possível, né? Então, quando ele fala de uma norma particular, ela é bem focada. Então, para ele, essa regra é uma regra bem definida, não tem muita insegurança. Então, ela tem uma textura fechada. Mas, quanto maior vai sendo o grau de generalidade, então, por exemplo, a Constituição sendo a norma com maior generalidade possível, né? Ou mesmo as normas internacionais,
quanto maior o grau de generalidade da norma, mais essa textura vai deixando de ser fechada e vai entrando numa textura aberta, que é uma textura que traz uma diversidade, uma pluralidade de possibilidades de compreensão, né? Então, para que o conceito de direito seja claro, ou da regra seja claro, o significado seja claro, o problema do acesso ao direito, ele só vai se resolver, né, na visão de Hart, através, no caso das texturas abertas, através de um relacionamento do sistema com o exterior. O sistema ele tem normas dentro dele mesmo para se autocriar, ele se autorregulamenta. Mas ele conversa com o exterior, né? E essa conversa para ele vai se dar na linguagem do sistema. Então, vai se dar através de regras gerais, através de prescrições de conduta ética, moral, de princípios de controle social. E são padrões de conduta que garantem a interação do sistema com o externo. E eles vão ser estabelecidos através do legislativo ou da legislação e através de precedentes, né? Situações em que a generalidade é tão grande que é preciso recorrer aos fatos sociais, né? Para que a gente possa fazer interpretações mais adequadas. Então, no caso da textura fechada, a interpretação é simples, né? É muito simples. No caso da textura aberta, como nós temos, inclusive, a possibilidade do diálogo do sistema com o externo, com a realidade, através de precedentes, de costumes, nós vamos ter aí um componente de interpretação de quem vai estabelecer as leis, de quem vai estabelecer os precedentes, e especialmente no caso da adjudicação, quando o caso é um caso comum, de uma lei de textura fechada, de uma regra de textura fechada, é simples, a interpretação é aquela, ela é objetiva, ela é aceita, não há dubiedade, então não tem problema. O problema está nos casos que Hart vai identificar como sendo periféricos ou fora da curva, né, digamos assim, que são, não são casos de fáceis decisões, né? A dedução silogística de um julgador, ela não é suficiente para levar a uma solução satisfatória e aceitável, né? Então, nos casos de textura fechada, a linguagem formalista, ela é vinculante e ela é absolutamente suficiente. Mas nos casos periféricos, né, como há muita diversidade, ou também casos limítrofes, como há dubiedade, como há várias possibilidades, né, vai ser preciso encontrar outras formas de interpretação, né, que possam nos levar à interpretação mais aceitável, mais adequada no caso. Esses casos são os casos difíceis, né? Hart chama de hard cases, né? Ou seja, casos duros, né? Casos difíceis, né? Que ele define como sendo, no mínimo, casos que dentro do ordenamento jurídico para os quais não se encontra norma aplicável. Por exemplo, quando a AIDS surgiu, os aidéticos, a AIDS não era regulamentada. Então, os aidéticos eram totalmente rechaçados pela maioria da sociedade, perdiam seus empregos, eram isolados.
havia uma situação de extrema injustiça e flagelo em relação a eles, e não havia normas dentro do sistema jurídico que falassem explicitamente sobre essa questão, né? Foi preciso interpretar essa situação numa interface com a realidade, e aos poucos aí isso foi se tornando tendências, prescrições, predições e depois virando regras. Mas então existem os hard cases que são originários de temas que o ordenamento jurídico para o qual ele não tem norma aplicável. Ou então, quando o ordenamento jurídico tem mais de uma norma aplicável para o caso que está subjúdice, ou ainda, quando a solução que a norma indica, ela não é aceita socialmente. Socialmente, ela causa uma extrema estranheza, né, ou ainda um desconforto mesmo, né, na coletividade. Então, nesses casos, o formalismo ele não resolve, né? Vai ser preciso interpretar de forma a levar em consideração um leque de outros fatores, né? E em decorrência disso, é preciso, então, ir além do texto positivado, né? Das referências positivadas, né? E pôr na balança princípios jurídicos capazes de fundamentar essas decisões, né? Então, nesse aspecto é que Hart é muito mais social, né, do que Hans Kelsen ou Austin. Austin, a gente tem sempre que levar em consideração essa questão de que parece que ele tinha, assim, como desejo debruçar-se ainda sobre as questões além texto positivo, né? Então, não sabemos se era assim, mas alguns autores dizem que sim. Se era assim, então Austin não teve a oportunidade de chegar, vamos dizer, nesse patamar de Hart, né? Mas Hart, então, traz um conceito, principalmente no que diz respeito à interpretação, e também ao fundamento de validade, né, do sistema e de unidade, muito mais social, menos formalista e muito mais social. Ainda são fundamentos lógicos, racionais, não são metafísicos na visão dele, mas existem aí algumas lacunas, como por exemplo, algumas incoerências, como por exemplo, ele fazer todo um aporte reflexivo partindo de uma sociedade simples ficcional, na qual só existiriam normas primárias. Parece que ele está falando das sociedades primitivas, mas não se tem certeza. Na verdade, ele lança uma ficção mesmo de pensamento para chegar no que é a complexidade da sociedade moderna e contemporânea, e aí propor uma certa justificativa para a existência do sistema jurídico como sendo a própria definição do direito, né? Há uma incoerência aí, ele ainda continua embasando sua reflexão em algo que é transcendental, porque a gente não consegue aferir empiricamente essa sociedade simples da qual ele parte, que só teria normas primárias, da qual ele parte para desenvolver, né, toda uma importante linha de pensamento. Bom, com isso nós terminamos Hart, né? Eu espero ter conseguido passar a vocês as bases principais, né? Nada como ler a obra do autor para
para compreendê-lo realmente, né? Então, para quem for fazê-lo, né, comece mesmo pelo conceito de direito. Tem uma segunda edição mais atual, eu acho que foi lançada em 1911, não tenho certeza absoluta, mas é já bem mais próxima a nós. Então, eu sugiro essa leitura, né, da obra original e de outras obras, né, de Hart, que foi muito producente também. E para fechar, então, esse nosso conjunto de aulas abordando os positivismos jurídicos, né, é necessário que a gente lance mão de algumas críticas a esses pensamentos, né, de uma forma mais organizada, né. Então, para começar, é importante dizer que a preponderância dessa concepção dogmática, né, que olha, assim, Hart não vê o direito como um dogma, é um pouco diferente de Kelsen, mas o positivismo como um todo acaba olhando o direito como um sistema e parte desse dogma para definir o direito, para estudá-lo, para aplicá-lo, para tentar justificar sua validade, sua unidade, né? Então, positivismo como um todo acaba sendo uma concepção dogmática. E isso, a preponderância, a prevalência dessa concepção dogmática, durante muito tempo, acabou por restringir o enfoque, né, do fenômeno jurídico ao seu campo material, né, ao seu campo mais material, e, portanto, à sua processualização, né? Por quê? Porque ele acabou separando o direito da moral, separando o direito da política para fins de estudos, e isso realmente restringiu, né, o enfoque que é mais adequado sobre, a meu ver, né, de muitos autores, sobre a realidade jurídica, né? E por que que isso aconteceu, né? E aqui eu vou usar a Boaventura, né, para nos auxiliar, né? Boaventura de Sousa Santos, esse sociólogo português, sociólogo do direito, considerado um dos mais importantes na contemporaneidade, né? Primeiro porque o enfoque dogmático acabou trazendo um único campo de aplicabilidade do direito, que é o campo material. Em segundo, porque ele trabalha, ou ele tem como base uma concepção mistificatória do direito dentro do Estado, ou seja, é como se o direito ou juridicidade realmente só existisse a partir do Estado. Só o Estado diz o que é lícito e o que é ilícito, o que pertence e o que não pertence, o que é sancionável, o que não precisa de sanção e etc. E a gente sabe que não é só o Estado que dita juridicidade, né, nas relações. E isso levou a um vasto processo de neutralização da consciência prática jurídica, né? É como se nós, operadores do direito, não pudéssemos erigir nenhum tipo de valor. Isso camuflou o direito em relação aos valores ideológicos que o criam, que são constitutivos, né, do direito. Né? E, chamando aqui uma citação do Sidney Amaral Cardoso, num artigo dele chamado Positivismo Jurídico, o Círculo de Viena e a Ciência do Direito em Kelsen, que ele publicou na revista da Escola Superior da Magistratura de Sergipe, em 2002, revista número 3, isso está na página 20, nós podemos criticar, né, o positivismo como ele faz. Ele diz assim:
Entretanto, não são necessários grandes esforços teóricos para demonstrar que esta concepção normativista transforma o direito em um dogma e situa a ciência dentro de uma perspectiva acrítica. E a gente precisa entender que a ciência não é acrítica. Houve um tempo em que se defendeu isso, mas logo se viu que não era suficiente. A delimitação, continua ele, a delimitação do universo jurídico, a norma juridicamente válida, e a da ciência, a simples descrição lógica desta norma, termina revestindo a teoria de marcante caráter ideológico. Destarte, apesar de um objeto delimitado e de um método específico, o positivismo é incapaz de explicar o jogo de forças na base do ordenamento jurídico, o caráter essencialmente político deste ordenamento. Trata-se de um cômodo corte epistemológico, dizer que a ciência só deve observar normas juridicamente válidas. Nesse sentido, tanto o positivismo jurídico clássico quanto o lógico são iguais. Eles servem para observar qualquer coisa que ganhe o status de direito, mesmo que apartado de qualquer fundamento de justiça. Eu acho que isso é uma crítica contundente, é uma crítica extremamente importante. E vou fazer ainda uma leitura de uma outra observação, essa de cunho próprio, né? Então, acrescentemos a essa crítica, né, o fato de que o recurso a uma possível textura aberta do direito de Hart também é insuficiente, embora mais aperfeiçoada do ponto de vista social do que a visão formalista de interpretação autêntica e inautêntica de Kelsen, mas ela ainda é insuficiente, na medida em que a solução em hard, nos casos duros, nos casos difíceis, nos hard cases, se encontra justamente na discricionariedade do julgador, ou seja, Hart está preocupado com o significado das expressões que povoam o universo dos juristas, e a solução continua, portanto, dentro do próprio sistema jurídico, visto ser este um sistema, para ele, aberto e, fechado e autorreferente. Ele dialoga com o externo, tem uma textura aberta em determinados momentos, mas é tudo resolvido dentro do sistema e pela vontade de uma autoridade. Então, a questão social e a realidade social ficam totalmente, a meu ver, e isso faz parte de várias críticas, totalmente desmerecida, ou muito, no formalismo de Kelsen, muito desmerecida, porque ele faz isso propositalmente, pelo corte epistemológico da pureza. E Hart tenta resgatar, de alguma forma, né, uma integração, uma interação do direito com a realidade, mas ele não coloca o direito dentro da própria realidade. É como se o direito fosse um sistema que resolve tudo dentro dele mesmo, e isso não é suficiente para fazermos a gestão dos conflitos, das necessidades contemporâneas, né? O direito contemporâneo, ele precisa dessa face gestora de complexidade, né? Quem diz isso é o Eduardo Bittar, numa conferência onde ele fala sobre o direito contemporâneo, uma conferência que ele deu à TV Cultura, e eu acho bastante importante a gente considerar esse aporte que ele nos traz, né? Olhando o direito como sendo uma plataforma de gestão da complexidade social, e não apenas um sistema normativo. Então, nós precisamos ir além do sistema para conseguirmos entender o direito e o aplicarmos
de uma forma, e aí eu vou ser redundante, de uma forma comprometida com a transformação social no sentido de qualificarmos o nosso caminho quanto humanidade para um futuro justo, igualitário e equilibrado. E isso é uma questão de corresponsabilidade. Nós somos corresponsáveis à medida em que nós fazemos as nossas escolhas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos falando sobre temas tão significativos na área do direito, e ficamos por aqui hoje. Um abraço a todos.